Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da Geek Storm, o podcast mais eletrizante da cultura geek. O meu nome é Diogo Martins e estou de volta para apresentar um novíssimo episódio onde iremos falar daqueles clássicos tópicos que toda a gente sabe ao fazer aquilo que é o clássico jogo de plataforma. Comigo hoje temos o Roberto. Olá Roberto! Espera aí, sou o primeiro hoje? Assim, a escolha não é muita, por isso, opá. Pois. Queria ao ar, foste o primeiro que viste. Ou era eu ou era outra pessoa que aqui está, pois. Boas malta, espero que gostem de nos ouvir e tal, e ver. Uma ótima introdução, forte como sempre. E connosco também Desculpa. temos o Filipe. Olá Filipe. Olá, maltinha. Ora boas, estou de regresso. Eu estou sempre de regresso. Mais cedo ou mais tarde, eu estou sempre de regresso. Incrivelmente estás sempre de volta quando sou eu aqui a apresentar, não é? As últimas vezes, sim, exato. Isto é um bocado preocupante. É? Isto é preocupante. Bem, vamos a seguir logo para o tema. Nós ultimamente temos falado muitos naqueles clássicos, aquelas manias que toda a gente tem, e hoje em especial vamos falar de uma classe de jogos que eu em particular tenho bastante amor por, que é os jogos de plataforma. Toda a gente sabe quem são os jogos de plataforma, certo? Mas, para caso algum ouvinte não saiba, e fingindo que eu sei a definição assim por tintim, alguém quer aqui introduzir aos nossos ouvintes o que é que são um jogo de plataforma? Já ouviram falar em Super Mario? É tipo isso. Não, mas isso é um tipo, isso é um jogo que há. Eu quero a definição em si, o que é? Digam-me lá. Ui, não me apetece nada agora ir à Wikipédia. Estou a sentir-me pressionado pelo professor Diogo. Isso aqui... E tu não és meu aluno, olha se fosses. Exato. Aqui a questão é... Para muitos, o jogo de plataforma é de facto aquele clássico Mario. Super Mario foi dos primeiros a ser introduzidos, se não me engano, mas é simplesmente o andar livremente controlar um personagem por plataformas e chegar do ponto A a B, num nível. Com algumas variações que possam ser criadas ou não. Isso deixa à descrição de cada um. E, vamos ser honestos, atualmente variações de todos os tipos de jogos é o que não falta, né? Mas aqui, já falaste, Roberto, Super Mario, mas quais são aqueles que a vocês vos salta mais? Tirando Super Mario, claro, já todos sabemos. Outros, o que é que se me saltam? Sonic. Ratchet e Clank. Eu gosto do facto que ninguém foi buscar o jogo de plataforma que ganhou os Games Awards do ano passado. Lá está. E o que ganhou eu não joguei. Peraí, Eu o anterior a esse. Não estou a ver qual é esse jogo. Não estou mesmo a ver. Não me estou a lembrar. O Astro É o Blaster? Ah, esse sim, está certo. É assim, Não estou a lembrar, desculpa. Estávamos a falar o jogo que literalmente conquistou a mídia, conquistou a fandom, quer Sim. seja injusto ou injustamente ganhou aquele prémio. E o que é certo é que é um dos jogos de plataforma mais conhecidos atualmente. Para muitos que quer tenham jogado só apenas o que foi a versão grátis do Playroom para a PS4, quer seja esta versão paga Não, para a PlayStation 5. não, para a PS5. Né? Para a PS5. Mas aqui toda a gente já jogou então este tipo de jogos. Toda a gente já jogou, nem que seja aqui no painel, tenho a certeza que toda a gente jogou Mario, no mínimo, certo? Exatamente. Pronto, então aquilo agora que eu tenho aqui a perguntar é, para vocês, qual é que foi a mania mais estranha que vocês apanharam com isto? Nós vamos falar em diversos casos, muito conhecidos por todos os jogadores, mas para vocês, qual é que é aquela mania que, pronto, que vos salta, que toda a gente reconhece que tem as mesmas? Queres dizer tudo, Filipe? Epá, posso ir porque lá está, é uma coisa que já estava, não é, pré-escrita de certa forma, que é o andar para trás mal começa o nível, não é? Porque o Diogo estava a falar no início, não é, da definição de ir do ponto A ao B, mas lá está, se um jogo for só ir do ponto A ao B não tem a sua graça, mas lá está, parece que é só fazer o mínimo dos mínimos. Agora, quando tu acrescentas ali um ponto, se calhar C, que pode não ser obrigatório para tu passares um ponto D, e esses segredos que nós tanto gostamos, aí é sempre mais engraçado. E o andar para trás
mal começa o nível, não é? Porque normalmente, pessoalmente plataformas 2D, que nós vamos da esquerda para a direita, lá está, nós estamos aí da direita para a esquerda imediatamente. Porque é sempre aquele senso de se eu tenho de ir para ali, deixa-me só ver o que é que está para trás e eventualmente já me pode ajudar aqui no início. E ainda para mais, desculpa, e ainda para mais, depois de sair o filme Ready Player One, em que uma das formas de ganhar um dos desafios era fazer exatamente isso. Por acaso é um filme que ainda não vi. Desculpa pelo spoiler. Sem problema algum. É assim, o filme já saiu há muito tempo, já não Sim. é spoiler, Sim. ou é spoiler, mas é aquela discussão que já tivemos antes. Sim, sim. Ouvintes, E nós lá já está. falámos sobre isto e o ver, cinema nós temos tenho opiniões as fortes sobre minhas isto. lacunas a nível cinematográfico. E tu, Roberto, qual é que foi a mania que para ti tu apanhaste com este tipo de jogos? Eu gosto bastante de ir onde não se devia ir. Gosto de estar aqui, pá, aqui uma mosca. Eu gosto bastante de procurar easter eggs e de tentar ir onde os programadores não queriam que eu fosse. E nomeadamente em Sonic, gosto que ele esteja ali, olhar para o ecrã e então, são horas, vá, dispensar isto. Nos primeiros jogos da Mega Drive ele fazia muito isto. Hoje em dia acho que já não faz, não tem acompanhado, mas é algo que ele faz, e quando joga um jogo de plataformas, há sempre aquele bocadinho que faz-me pensar: será que há aqui alguma animação escondida? Isso por acaso é um trabalho extra que é justo, e sei de alguns jogos que de facto acontecem isso, mas eu tenho que ir para a Team Philip neste caso. Provavelmente de todas as manias que vamos falar hoje, aquela que me marcou mais, que depois passou para outros jogos, foi de facto voltar atrás num nível. Houve jogos que me traumatizaram com isso, que atualmente até mesmo, por exemplo, Souls-like games, eu faço sempre isso. É quase como em Soul-like eu apanhei a mania de bater em quase todas as paredes. Hollow Knight, ou neste caso Silk Song, e eu ainda faço isso, o quão eu fiz isso, e aquilo é absurdo. É absurdo. Mas é mesmo aí que eu quero então começarmos então com estas manias, pois temos aquela em similar. Isto de, pronto, se calhar o jogo escondeu alguma coisa ali por trás do ponto de partida. Isto começou basicamente um bocadinho com o Super Mario e se calhar também um bocado com o Sonic. Se não me engano, tu em Sonic também podias voltar atrás, já que o nosso aqui colega já Não. falou várias vezes no Sonic. Não. Mas tu ainda estavas mais limitado no Super Mario. Porque o Super Mario, à medida que o Mario se mexia pelo ecrã, o ecrã ficava-te bloqueado. Uhum. Enquanto que o Sonic permitia-te ir até ao início do nível, voltar ao início do nível, mas para lá disso não podias ir. Não tinhas a mesma maneira de ir. Sim, isso é uma daquelas mecânicas antigas, não sei se atualmente nos jogos do Mario, isto excluindo Mario Galaxy e afins, porque aquilo é um bocadinho um mundo diferente. Nos antigos tinha bastante isso, e ainda por cima agora como não é a Plus, com a subscrição online, com o acesso agora que temos ao catálogo de jogos antigos naquele emulador, eu voltei a relembrar alguns que só para o passar tempo, e eu dei struggle um bocadinho com isso. Há algum caso caricato que vos tenha acontecido nessa situação? Algo que vos lembro mesmo, ok, foi neste jogo que eu continuei sempre em frente, não pude mais voltar àquele ponto e perdi um item lendário, ou tive de passar neste Super Mario cerca de 10, 20 minutos a tentar arranjar aquela última moeda, que é sempre a primeira que não a encontro. Algum caso em particular que vos chame? Eu tenho ideia que para o Wii, no novo Super Mario Bros., houve vários níveis em que eu às vezes dizia: onde é que andará aquela moeda? Não é que fosse às vezes a primeira, às vezes já a segunda ou a terceira, daquelas moedas as grandes, as especiais. Mas se calhar é o jogo que me vem mais à cabeça, porque esse jogo eu tanto eu joguei sozinho como joguei com o meu irmão. E
E lá está, acho que foi aquele que eu me recordo mais disso acontecer mais vezes. Ou pelo menos ficarem mais marcados. É legítimo, legítimo. E tu, Roberto? De todas as vezes que joguei Mario 64, e já foram mais de 30 por esta altura, certeza. No mundo 2, no mundo Boss 2 de Bowser and the Fiery Sea, eu nunca consigo encontrar o raio da última moeda vermelha. Nunca! Procuro guias, ela é suposto estar num certo sítio, eu vou lá, já não está lá. O nível a começar do zero. Mas é depois de ela estar no início, escondida? Há uma que está escondida no início e essa sei onde é que está. Mas a última moeda que tu consegues fazer o backtrack para o início do nível, e fazendo o nível do início não consegues encontrar a última moeda. Não sei se é o cartucho totalmente legal que está mal programado ou não sei mesmo. Pá, é em público, eu joguei por emulação, não tenho defesa, não há qualquer coisa. Está certo. Acho que na altura toda a gente tinha aquelas pens quando éramos mais novos em que passávamos emuladores de GBA para os PCs de toda a gente na altura da escola, por isso Sim, é mas perfeitamente normal. vamos avançar porque ainda não arranjei advogado para aqui. Pronto. Aqui a questão é: tu não encontras lá essa moeda que não é no caso. Então é um problema que aqui eu também afeta ao Filipe, e no meu caso, não só plataforma, mas em bastantes Soul-like games e afins, já perdi muito item assim, ou mesmo outros tipos de jogos, sei lá, Uncharted, eu sei perfeitamente que existe um item, um totem, em algum dos jogos, não lembro qual, em que tive de dar retrace para trás por causa disso. Isso leva-nos a dizer muita coisa. Isto, será que cria um problema de confiança para nós com o jogo como gamers? Ou isto é mesmo um plot interno dos criadores de jogos, que era do tipo: não, vamos causar ansiedade a todos os nossos jogadores? O clássico gravar duas vezes. Será a mesma coisa? Será que vos afeta a vocês? Dá-vos este OCD ou nem por isso? Ou trauma neste caso? É assim, a mim dá-me um bocadinho, mas se passar o limite que eu acho razoável, eu acabo por desistir. Basicamente, eu também gosto de tentar encontrar tudo e procurar muito bem em todos os cantinhos, mas se realmente eu considerar que está a ultrapassar o tempo razoável para eu conseguir encontrar, eu muitas vezes acabo por desistir e lá está, e segue o jogo, segue a vida. Eu partilho da opinião do Filipe, porque chegando a um certo ponto onde eu tento encontrar uma coisa que sei que está ali e não consigo, digo assim, fuck it, volto cá no outro dia. Mas, E às Roberto, vezes aqui acabo é por não voltar lá. Roberto, aqui a cena não é algo que tu saibas que está ali. Aqui o propósito disto tudo é sempre: tu não sabes que está ali alguma coisa ali atrás. É esse o propósito. A menos que vejas guias, como tu já viste há bocado aquelas Pá, moedas. sim. Às vezes tem de ser e... Vamos seguir em frente, por favor. Não, é que torna-se bastante complicado estar a perdi-me. Pronto, Pois. perdeste, é perfeitamente normal, mas eu Exato, quero por dizer isso uma é que coisa não aos encontraste as ouvintes. coisas. Pois. Aquilo que eu gostava de dizer é que eu sou atormentado por este pequeno ponto, de que é o voltar atrás no início do nível, e ainda hoje vai ficar. E o que é certo é que eu acho que ultimamente, com o Silk Song, que toda a gente sabe que eu gosto, estou a ganhar outro trauma que andar a bater em todas as paredes possíveis em todos os jogos, que não é um trauma bom de se ter em muito jogo. Se o jogo for preciso horas para acabar. Mas vamos voltar, se calhar, aqui um tema então que já calhar dás, Roberto, estás aqui um bocado mais relate, não é só dedicar só aqui ao Filipe.
Vamos então voltar àquele clássico do ir às zonas do mapa onde não é suposto de todo tu ires lá, certo? É aquele clássico de andar-se uma parede invisível, aquele clássico de passar para... Eu acho que consigo chegar àquela pedra flutuante que está ali atrás, que 100% que os jogadores não é suposto irem lá, mas pode ter alguma coisa. E aquelas medições que têm de ser mesmo ao pixel. Vamos agora falar um bocadinho de game design. Vocês têm uma parede, num jogo qualquer de plataforma, vocês têm uma parede, e se, por exemplo, o Mario salta para a parede, consegue tocar na parede e consegue fazer o ressalto. Isto funciona porque a parede tem uma hitbox, tem à frente da textura da parede, tem uma pequena hitbox que permite detectar quando o Mario lá toca. O que é que sucede? Algumas dessas paredes têm medições ao pixel que, se falhar por meio pixel, já não cabe ali. O Mario já não consegue saltar lá. E alguns desses sítios super escondidos que pode haver ou não em certos jogos de plataforma, como é o caso do que estamos a falar hoje, os saltos têm de ser feitos ao pixel. Quase que uma pessoa tem de andar ali a medir, tirar screenshots e medir assim no Paint ou Photoshop ou GIMP ou lá o que é. Quase temos de andar a medir ao pixel para fazer o salto perfeito para chegar onde queremos. Isso cheira-me que seja algo que já tinhas feito, é isso? Não. Se eu tivesse feito eu teria dito, mas não fiz nada disso. Eu não vou estar a fazer isso, honestamente. Filipe, fizeste isso só por curiosidade? Não, porque lá está, eu não sou assim tão. Não vou assim tanto ao detalhe para ver onde é que está o pixel ou onde é que está a hitbox. Também não tenho capacidade para isso, não estudei level design nem nada relacionado. Mas eu acho que às vezes destes comportamentos é. Está aqui, parece um precipício, mas será que ele tem alguma coisa abaixo se eu deixar-me cair e mandar-me para trás? Não sei. Pronto, muitas vezes resulta em mortes estúpidas, mas lá está, acho que é a minha contribuição para comportamentos estranhos em jogos de plataforma às vezes. E também saltos, mas sim, às vezes saltos para zonas onde será que ele chega ali? Não chega. Mas houve aqui algum clássico em que isso funcionou ou simplesmente acaba em morte? A esmagadora maioria é morte, mas eu acho que já houve um jogo ou outro que sim, resultou, só que agora não me lembro. Por isso é que eu acho que continua a ter este comportamento. Mas assim, lá está, também não é muitas vezes, porque lá está, também não é fixe estar sempre a morrer. Estar sempre a ver até lá a reiniciar. Epá, em jogos de plataforma não há assim tanto problema em perderes uma vida ou quer que seja para nessas situações. É mais já dentro do tipo de jogo, não indo para a plataforma, mas sim no Bloodborne. Há um sítio onde por acaso tu te atirares para a frente e no sítio certo tu podes ir a workshop verdadeira no mundo real ou algo assim, e de facto dá um bocado essa sensação de que ok, se calhar há ali mesmo alguma coisa, se calhar podemos testar. Mas isso vai-me então a questionar, já que todos nós aqui fizemos, eu falo bastante, tenho uma experiência em Ratchet & Clank que eu fazia muito isso. Tanta vez que andei à procura do Golden Bolt que há lá no jogo e, claro, fez-me levar a muito sítio na altura em que, quando era mais novo, a internet não era um sítio em que, pronto... Não era tão proeminente. Exato, não era tão explorado, pelo menos por mim. Então, se queria comprar o jogo, o que é que tinha que fazer? Tinha que procurar tudo. Mas isto leva-me aqui a questionar a vocês. Vale a pena? Não vale a pena andar aqui a fazer isso? Vamos tipo, saltei uma vez, não deu. Saleixo, bota para outro. Vamos continuar o nível. Qual é a vossa perspectiva nisso? Isso compensa? Em que jogos é que já compensou ou que acham que compensa mais? É assim, eu acho que vale a pena, não é só uma tentativa, é ali quase 10, acho eu, para ter a certeza que, ora bem, isto aqui não resulta.
que é um bocado por aí. Mas agora, eu acho que vale a pena, sabe, se for jogos que tu já conheces e tu sabes mais ou menos como é que as coisas funcionam, eu acho que vale a pena porque tu, lá está, tu já conheces aquilo, tu queres realmente chegar ao 100% naquele jogo, tu gostas de estar a fazer aquilo minimamente, não é? Agora, jogos que tu desconheces vai depender muito se eles realmente te agarram ou não. E de quantas hipóteses é que estás disposto a dar a esse novo mundo. Se esse novo mundo te leva a ser bastante, ora bem, radical nesse sentido ou não. Acho que é um bocado isso. E eu agradeço a resposta profunda, Filipe, mas sabes quando sou eu a falar contigo nestas situações e eu gosto de ouvir um sim ou não. Compensa ou não compensa na tua perspectiva? Compensa? É um ninho. É um são. Olha, eu vou ser mais direto, porque é assim, eu até vou citar Fernando vou citar o Pessoa. poeta, pronto, Fernando Pessoa. Valeu a pena, vale sempre a pena quando a alma não é pequena. E fica aqui Lá está. um momento de cultura de Kickstorm, porque Poesia. realmente vale a pena, sim, porque enche-nos o ego de vez em quando é preciso encher o ego também. Ok, gostei da resposta, Roberto. Estamos no mesmo time. Isto é verdade, malta. Vamos buscar jogos de plataforma. Tenho que ir buscar um dos meus favoritos, Hollow Knight, Silk Song. Pode parecer que não chegas lá, mas eu garanto-vos. Se é possível ver, é possível chegar lá. Bota. Pode ser para nada. Nem que seja um easter egg. Nem que seja uma coisa personalizada. E se for um Dá easter para egg, ir lá. e se for um easter egg, melhor ainda. Ver episódio de easter eggs. To be fair, eu prefiro quando dá algum item decente para acabar o jogo mais facilmente ou algo assim, mas isso também não me queixo com easter eggs, isso é verdade. Ahm, mas pronto, é aquela questão. Vocês acham que isto é mais então uma questão de bug hunting ou exploração? Então, vamos ser honestos, porque há aqui muita coisa que quem é um game tester ou lá assim, eles têm que fazer isto bastantes vezes para testar as coisas. Uh, será tipo então esta procura será um bom para aqueles clássicos speedruns para saber o que é que aquilo vai ali a colar para bater, como já foi se falado em Mario e afins? Ou é simplesmente para a maior parte do comum mortal dos gamers o clássico não tenho nada para fazer, vou saltar de um precipício abaixo? O que é que acham? É assim, para mim o que me interessa é a parte da exploração, porque speedrun eu só gosto mais de ver, não de fazer. Mas agora, para quem faz speedruns, sim, tem de estar isso tudo ao detalhe e realmente tem de ver onde é que estão os pixels todos ali ao pormenorzinho para saber onde é que vai cair, onde é que vai chegar a seguir, quem é que vai aparecer a seguir, tem de saber esses pormenores todos decorados, tem de saber isso tudo de cor. Speedruns é totalmente diferente da perspectiva que um speedrunner tem da minha. Basicamente é só mais exploração e numa de será que tem ali alguma coisa que eu tenho de ir ver? Numa descontraído, numa perspectiva descontraída, um speedrunner é quase uma perspectiva competitiva. Se vamos a ver por aí. Por isso é isso. Partilhas da mesma opinião, Roberto? Ou... Partilho. Partilho da mesma opinião, porque embora lá está, para o, jogador, para o comum do jogador, uma pessoa, por exemplo, Super Mario, uma pessoa está a jogar Super Mario, a única preocupação que tem é apanhar moedas, apanhar cogumelos e matar um ou outro Goomba. O que é que um speedrunner tem de fazer? Tem de fazer cerca de 7 mil milhões de cálculos mentais antes de sequer começar o jogo. Tem de ver como é que, em que frames, nos frames, que já nem é por aí, em que frames é que deve carregar nas teclas para ativar não sei que contadores que o jogo tem. Enfim, tenho de fazer só um episódio de speedrunners. Pronto, mete na lista.
pronto, e não querendo então pegar nisto para passar para o próximo tópico, que nem foi pensado por mim falar nisso, de facto é que os jogos de plataforma são aquele soft spot para qualquer jogador que goste de facto de fazer speedrunners. E até existem mesmo competições para isso, que um dos jogos mais famosos, que toda a gente aqui sabe qual é. Qual é? ADQ? Awesome Games Done Quick? Eu por acaso estava a falar de Super Mario, mas ok. Ele mas desculpa. Eu pensei que estivesse a falar de competições de speedrun. Não. Isso Dos jogos para peças mesmo a competições. Pronto. Isso sim é Super Mario, Sonic, Pokémon. Aqui a Nintendo tem um grande Está no historial contrato eu mencionar Pokémon. Está no contrato, desculpem. Mas a verdade é que isto é um nicho que cada vez tem crescido mais. E eu vou ser honesto com vocês e também com os nossos ouvintes. Acho que 10 já disse antes, eu não sou assim tão fã de speedrunners, muito menos quando estou a jogar um jogo pessoalmente que eu gosto. Por exemplo, há muitos jogos, até mesmo um dos troféus para Silk Song, que ainda não consegui obter, é de acabar o jogo em menos de 5 horas e completar o jogo a 112%, acho que é isso, em menos de 30 horas. E eu não sou fã, odeio esse tipo de troféus. É possível. O último mais recente que eu lembro-me de ter de fazer isso foi provavelmente em Stray, em que tinhas de acabar o jogo em 2 horas e completar as coisas mais por alto. Mas a verdade é que eu não sou fã disso. Percebo o apelo, mas é um nicho que por acaso não me envolve muito. E neste caso gostava de pedir a vossa opinião, porque Roberto, sabes mais que eu, pelos vistos, a nível dessas competições, e Filipe, tu pelos vistos vês-los. Speedruns, isto é aquela cena, em termos de plataforma, é o ideal, é algo para ficar, é algo para crescer. As vossas opiniões nisso, digam-me lá. Até onde é que vocês dão um embrace neste do vamos ver até onde é que consigo chegar mais rápido? Ou só mesmo para ver? A minha é mais para ver. E lá está. Eu acho que a última vez que fui assim mais puxado para fazer espécies de speedruns foi no. Não é o Astrobot, é o Astro's Playroom, o que já vinha com a PS5, que tem lá uns níveis, troféuzinhos. Eu acho que é um conjunto de níveis que nós temos de fazer abaixo de X tempo. E lá está, consegui. E fui de propósito bater esse tempo. Mas eu sei que, por exemplo, Resident Evil 2 também tem uns troféus que era o remake, que era passar o jogo sem, não é, abaixo de um X tempo, mas aí eu já não meti nisso, eu, apesar de ter gostado muito do jogo, mas já não meti nisso. Speedruns para mim é mais para ver, também não é muitas vezes, cheguei a acompanhar mais um youtuber, agora nem tanto, mas é mais entretenimento. Acho engraçado e espetacular o nível de dedicação que essas pessoas têm a passar o jogo dessa maneira, mas eu normalmente priorizo mais a exploração, por isso speedruns vai um bocado ao contrário da maneira que eu jogo, então por isso é que não é o meu estilo. Mas é um nível de talento muito grande e de treino também, enormíssimo. E tu, Roberto, qual é então aqui a tua opinião neste de... Será que és dos que gostas de andar a fazer o mais rápido possível, ou é uma de eu respeito quem faz, eu aprecio a arte, ou qual é que é, tio? Aqui o teu fascínio nesta temática? Nenhum nem outro. Eu digo porquê. O último speedrun que eu tentei fazer foi o de Portal. Demorei 1 hora e picos. E depois fiquei a saber que havia pessoal a passar o jogo em menos de 20 minutos. Por isso eu pensei, claramente eu não consigo fazer isto, mas vamos ver o que é que se faz aí fora para perceber como é que isto pode ser feito. E aí que um gajo fica a perceber, mesmo que um gajo não goste de fazer speedruns, que goste apenas de ver, olha para aquilo e fica a aprender bastante como o jogo funciona e como os jogos são feitos. Por exemplo, no Portal tens uma secção onde tu vais a sair do mapa e o elevador só desce se tu passares num certo sítio. Se
tu conseguires saltar do mapa, sair do mapa sem passar por esse sítio, o elevador não desce e tu tens acesso direto à câmara que está abaixo. Que é do mesmo mapa, do mesmo fecheiro. Não há loadings, não há nada. Ok, desconhecia tal coisa. Ah, então és aquele sweet spot que estás ali no meio, já tentaste, não é a tua cena, Já basicamente. tentei, agora vejo para aprender, porque game design e game testing é algo que eu adorava poder fazer. Hum, Vejo para aprender e também para, lá está, ver o que é que está a ser feito na comunidade. Quem sabe se não, no futuro não crio o meu próprio jogo e meto um daqueles troféus super fantásticos a dizer acaba o jogo em menos de 10 segundos. Então, se calhar, és provavelmente a pessoa mais indicada aqui de nós os três então, para responder a isto. Porquê plataformas são os mais usados para isso, então? É pá, penso que pela simplicidade dos controles, porque a maior parte dos jogos de plataforma têm controles simples, é D-pad ou analog stick e dois botões para um botão para saltar, outro para atacar e um para correr, talvez. Mas a complexidade dos sistemas que o jogo tem cria se calhar aquele sweet spot que o jogo é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. E quem adora speedruns vai pegar por aí de certeza. Ok, acho que é uma explicação que nunca. É assim, eu nunca percebi o porquê de facto, vendo agora para trás, ahm, o porquê dos jogos de plataformas para esse tipo de torneios mais em específico. E eu sempre simplesmente foi pela simplicidade e de facto é isso, um jogo que simplesmente é a maior parte saltar, baixar, atacar e ir de ponto A a B é de facto provavelmente o melhor para essa situação. Mas claro que isto é daquelas opções que se calhar é o mais nicho e não para toda a gente, apesar de achar que toda a gente já tentou fazer pelo menos um speedrun uma vez na vida, como deve ser. E como o speedrun, há aqui outra coisa que todo fã tenta também para o próprio jogo. Uma é completar o jogo no maior tempo possível, mas há outra que se calhar pode ser mais característico para outros jogos que outros, é o farmar as vidas extra. Há jogos em que tu tens que dar um grande desgraçado e tu podes começar o nível 1, o primeiro mapa, o primeiro mundo, já com as vidas máximas. Isto é uma coisa que já aconteceu aqui a toda a gente, acho eu, e eu tentei fazer isso bastante. Não está aqui o Ricardo, mas eu sei que provavelmente na altura em que ouvi mais isso foi quando eles andavam a fazer os torneios de Mario World. E para a Wii U, e foi basicamente eles a spamar a mesma mecânica só para ter bastantes vidas para toda a gente poder participar no evento. Isso é uma coisa, é uma prática que vocês fazem, é uma prática que vocês não fazem, simplesmente morrei, ou eu vou jogar pelo seguro, tenho as vidas todas e posso fazer o que eu quiser durante este jogo todo. Digam o vosso veredito aqui nesta situação. Revelem se são cobardes ou não. Eu ia arriscar. Eu não ficava a formar vidas, não. Nunca foi um comportamento que eu tivesse, por acaso. Basicamente eu ia, vou ganhando vidas aqui e vou, tento apanhar aquela vida extra que está mais difícil, mas nunca andei a formar para o jogo se tornar mais fácil nesse sentido. Pronto, então és exatamente igual a mim, mas tenho aqui a pequena suspeita que o Roberto não vai ser. Roberto. Eu jogo o jogo conforme as vidas que me são dadas ao início. Não me vou dedicar a estar ali a apanhar 100 moedas só para ganhar mais uma vida, ou apanhar os cogumelos verdes só para apanhar mais uma vida. Pá, durante o decorrer do jogo isso acontece tanto melhor. Se não acontecer, amigos já mesmo. Mas tens essa parte dos cogumelos, mas eu estou aqui a falar não o apanhar a vidas no Super Mario como noutros tipos de jogos, mas eu estou a falar mesmo
do grind que tu tens para conseguir isso. Um exemplo mais comum é aquele clássico do bater infinitamente na carapaça da tartaruga do Super Mario. Em muitos jogos podes fazer isso e ganhar, chegar até às 99 vidas. É essa a prática, não é provavelmente o andar a procurar cogumelos. E eu posso dizer que houve certos jogos que antigamente aqui perto da minha casa, em Vizela, tinham ali mais uns jogos arcade, em que de vez em quando eu ia lá e cheguei lá com o meu padrinho algumas vezes e eu vi um jogo ou outro que eu conhecia e sabia que havia formas de ganhar vidas. Então, uma forma de não gastar dinheiro estupidamente só porque sim, eu meti-me de facto a farmar nesses pontos vidas para aguentar mais tempo. Nunca fiz muito isso nos jogos de Super Mario e afins, mas nesses casos sim. É aquilo que eu estou mais a questionar. Há algum de vocês que Aí tenha tens feito... a recompensa financeira de não gastar dinheiro. Exato, aí eu compreendo. Sim, claro, era esse o propósito. Exato, mas nos jogos de consola, de home console, não há essa necessidade. Por isso, vamos já campeão. Quem vier bem pela frente. E tu agora sou muito mal. One Man Army. One Man Army. One Man Army. Pronto, mas então acham que hoje em dia já não é muito... Não faz muito sentido isto. É preferível jogar os jogos em que tem a penalty, a penalização pelo mesmo quando morres, do que andar a jogar pelo seguro, é isso? É que hoje em dia, até os jogos de Super Mario, eu estou a referenciar muito Super Mario, mas aplica-se também a alguns outros jogos de plataforma. O jogo quase que torna irrisório o custo da morte. O jogador morreu, perdeu, tem de recomeçar o nível. O custo para isso é mínimo, são 50 ou 100 moedas. Algo que o jogador tem milhares por esta altura. Pronto, exato. A não ser Mas que é seja isso. muito azelha. Atenção que há jogos que ainda é um bocado complicado o Certo. farmar para isso. E há jogos em que até mesmo ter as vidas extra pode compensar um bocado mais. Mas sim, de facto, acho que são essas características mesmo em particular. Convido a todos os nossos ouvintes também que tenham feito exatamente uma coisa similar, ou se tinham, quais eram as estratégias antes para conseguir, por exemplo, nos arcades, de conseguir durar mais tempo. Contem nos comentários. Mas isto leva-nos também a outro ponto bastante engraçado, que é o caricato, que já foi falado aqui antes, o ficar parado. Já vimos as pessoas que dão um tryhard para conseguir as 1001 vidas, para conseguir jogar na perfeição, conseguir jogar sem ficar parado, sem voltar atrás no tempo. Mas vamos falar agora daquelas pessoas que ficam paradas nos jogos só para ver o que acontece. Roberto, foste a pessoa que me falou mais nisso. Isso é uma prática assim comum tua? Ou sabes que é simplesmente em Sonic? E pronto, ficas por aí. Sei que em Sonic acontece. Pelo menos nos primeiros jogos de Sonic acontecia. Agora, como a Sonic Team acabou por ser outra, já não sei se acontece tanto como acontecia antes. Mas sei que se eu tivesse 3 minutos quieto, com o tempo a contar, apareceu o Sonic a bater o pé, sem quase que olhar para o ecrã. Então, são horas, para cá despachar. E chegando ao fim do tempo, ele, pronto, vou-me embora. E salta. Salta literalmente para fora do ecrã. Sim. E esse é provavelmente dos clássicos. Esse é 100% dos clássicos. Filipe, também era uma prática que gostavas de ver só para ter esse clássico easter egg? Ou tu raramente sabias disso? Sim, quando eu era pequeno não sabia de certeza. E lá está, ia estar sempre a andar. Se parasse era quase um tempo irrisório. Então acho que não dava para acontecer esses easter eggs. Agora, mais velho, eu basicamente só fico parado. Acho que se souber que tem alguma animaçãozinha que possa ser engraçada, mas não é uma prática que eu tenha, porque não sei. Eu acho que o parar ou é mais para contemplar paisagens ou assim, e mesmo assim, se calhar mais pressa ando devagarinho, ou ando e par, do que estou efetivamente 100% parado. Por isso não é um comportamento que eu tenha a jogar.
Pronto, é daquelas coisas que eu por acaso também nunca fui muito de fazer isso, tirando essas pequenas coisas. Eu lembro-me que não só no Sonic, mas também no Donkey Kong, ele começava a fazer coisas com os braços, se não me engano. Coisa um bocado particular é que também não só o ficar parado muito tempo, também temos jogos de plataformas que dão interação entre personagens. Há jogos de plataformas onde não só ficando parado até ao final, também fazem essas coisas de ok, vamos interagir com outras personagens que estão à beira. É uma coisa que vocês também costumam tentar ver todos os diálogos cá por aí, ou simplesmente Eu confesso que nem sabia que isso existia. Nunca te apercebeste? Não. Ia gostar de ver, por acaso. Diz-me um jogo onde isso acontece. E não digas Hollow Knight. Não é Hollow Knight, mas de facto recordo-me de alguns onde isso aconteceu e, se não me engano, um deles é Ratchet & Clank. Ok, tenho de sacar isso então. Tenho ideia que esse é um deles, não vou confirmar ou dizer que não, porque pronto, mas é daquelas coisas que eu acho que, além de falar dessas manias que os personagens tinham, Ratchet & Clank também era daqueles que começavam a falar entre eles, não só Ratchet & Clank, mas também Jak and Daxter, se não me engano também é uma plataforma, ou não sei, tenho a ideia que é. Em que eles começavam a falar basicamente entre eles. O Jak com o Dexter, o Ratchet com o Clank, e assim, se calhar é aqueles easter eggs que às vezes só aparecem por isso mesmo, por ficarmos parados um bocadinho, e não é propriamente só para ver aquele clássico das pessoas a mexer-se como Sonic ou Donkey Kong. Mas também tanto como isso, claro que pronto. Acham isso uma coisa engraçada de se ter num jogo, numa plataforma, ou simplesmente a este ponto já é outdated? Não, é engraçado. É engraçado porque mostra que quem desenvolveu o jogo queria dar ali um pormenorzinho extra a quem quiser fazer aquilo. Acho que demonstra carinho pelo produto que está a ser trabalhado e depois os outros vão usufruir daquilo. Exatamente. Não tenho nada a acrescentar. Mas uma coisa é certa, atualmente não vemos muito isso, não é? Exatamente. Afinal tem coisas a acrescentar. Não vemos grandes jogos a ter isso, porque alguns deles são feitos um bocado. Vamos fazer isto para ter pronto, resumindo, é a cultura do crunch. É a cultura do crunch. O que é que queres dizer com isso, Sora? Não sabes o que é a cultura do crunch? Não. Pronto. A cultura do crunch é vamos desenvolver o mais que conseguirmos, trabalhar longas horas sem dar descanso aos nossos programadores para conseguir lançar o jogo o mais depressa possível e ter o maior lucro possível no menor tempo possível. Ok, então achas que esta prática que havia nos jogos de plataforma foram-se perdendo por causa disso? Também por causa disso. Não vou ser cínico ao ponto de dizer que e tal É foi a só por única causa razão, disso. mas foi uma das razões, porque à medida que a indústria foi crescendo, foi sendo instituída uma cultura de crunch, uma cultura de queremos dinheiro o mais rápido possível e que se lixe o produto, efetivamente é isto, que se lixe o produto. Vamos entregar um produto de qualidade média em vez de ser aquela coisa que dá gosto de explorar todos os pixels de um jogo. Acho que me Pronto, fiz entender. penso que sim, acho que os nossos ouvintes também vão concordar um bocadinho que não pode ser só isso, mas de facto isto se ter tornado uma indústria de mass production pode ter levado a esta circunstância.
Mas uma coisa que é, apesar disto tudo, apesar de termos este tipo novo de jogos, há uma coisa que nunca muda nos jogos de plataforma. E acho que aqui todos nós podemos concordar com isso, que é o clássico, estamos a jogar. Quem não está a ver, eu acabei de saltar, é aquele clássico, vamos ali para os saltos, vamos fazer assim, desvia-te, vem aí alguma coisa de frente, um clássico barril. Eu confesso, eu quando jogo, acho que só há um jogo em que eu não me mexo muito, que não é de plataforma, em que, ao contrário de muita gente que mexe bastante, que é, por exemplo, que é o Mario Kart, eu não sou muito daquele tipo de que está ali assim, não sou muito. Mas em jogos de plataforma, eu se começo a passar muito tempo num nível, a querer saltar, a chegar lá, e eu salto com o personagem. Tal aquilo que o Filipe já falou há bocado daqueles no jogo no Astrobot, de fazer aquele time trial, em que eu recebi a notificação porque ele fez o time trial e houve um ou outro em que ele teve um tempo melhor que o meu. Não gostei disso, para ser honesto. O tempo que eu passei lá, e sem ser nesse, há um que provavelmente matou-me mais, o pouco que eu tenho aqui dentro, foi em o Little Big Planet, ou neste caso o Sackboy, que aquilo, os saltos que eu dei na cama, no sofá, onde é que eu tenha jogado, o qual eu me mexi, só faltou-me a tirar o comando, acho eu. Nunca tive essa prática e espero nunca fazer isso, porque tenho amor ao dinheiro, pessoalmente. Vocês partilham deste mesma mania que eu, ou são uma pessoa mais calma, céptica que vocês? Estão a jogar, são ali senhorzinhos de vocês e estão sentadinhos como nada fosse. Eu sei que o episódio de hoje é mais focado em jogos de plataforma, mas eu faço isso em Need for Speed. Não, lá está, para os ouvintes que estão a ouvir, não a ver, eu acabei de me desviar de carros que não estão a vir contra mim, porque é realmente tal que eu faço enquanto estou a jogar Need for Speed. Eu por acaso acho que já sou mais calminho. Eu já tive essa coisa, mais de mexer o comando a jogar. Lá está, também não era um jogo de plataforma, era o Fórmula 1 2004, que foi o primeiro jogo de corridas que eu tive. E mexia muito o comando para a direita, para a esquerda, dependendo de onde estava a virar, ou até para a frente para ver se acelerava mais. Mas acho que fui perdendo esse comportamento. E acho que atualmente saltar mesmo assim, não é que seja muito, só se for em jogos de terror. E ainda assim eu acho que o maior susto que levei num jogo de terror petrificou-me, nem me levou a saltar, petrificou-me. Por isso acho que sou bastante calminho. É assim, isso só me já a uma conclusão que é, e acho que os ouvintes vão concordar comigo, que eu quero questioná-los se eles são como eu, como vocês. Mas vocês são sociopatas a jogar. Como assim vocês estão a jogar um jogo onde não é daqueles gráficos super realistas em que vocês calculam mal a plataforma, vocês estão a saltar, estão a jogar. Ok, não é tipo. Eu não disse que não dizia nada. Quando às vezes falha um salto, ou não posso ficar nervoso, ou não sei o que é, mas. Sim, diz aquelas coisas que nós todos dizemos que não podemos dizer aqui no episódio. Eu sei. Eventualmente, não estou a dizer que sim nem que não, mas. Mentalmente? Pode estar a Tu pensar. nem isso erras? Depende dos casos, depende do nível da frustração que esteja naquele momento. E de quem esteja contigo naquele momento. É que se os meus vizinhos pudessem vir aqui ao podcast e dizer as barbaridades que provavelmente já disse enquanto estou a jogar, eu não ia gostar disso, mas... Sim, no meu prédio em si não sou a única pessoa que joga, por isso sim, havia muitas coisas para contar. Mas e tu, Roberto, também nada então, nada. Eu não percebo nada. Vocês, para começar, eu não gostei de ser chamado de sociopata, mas já me chamaram de pior, já me chamaram de influencer. É uma piada, esquece, é uma piada recorrente. Eu não costumo falar muito quando estou a jogar. Já aconteceu mais, também já aconteceu menos, verdade seja dita. Já houve altura em que eu jogava e não me calava com o jogo. Já chegou uma altura em que eu jogava e
estás muito calado, passa alguma coisa. Agora eu acho que falo o normal amount enquanto jogo, que é mandar certas partes do jogo para debaixo de Braga. Pronto, eu sinto que estou aqui numa minoria que é o que eu não esperava ser, que é a imersão corporal nos videojogos, especialmente em plataformas. Não esperava ser, mas ok, há que saber esperar. Eventualmente perguntar-me aos nossos colegas que não estão aqui presentes também e, mais uma vez, ouvintes, deixem nos comentários isto. Eu quero saber mesmo, quero saber se são eles dois ou sou eu que é o problema. Isso é importante, isso é importante. Mas também Ninguém o que é é o importante é problema. estarmos mesmo na reta final para acabar, mas não podemos deixar de sair de plataformas sem falar daqui desta mania que eu deixei para o final, porque é uma mania que ataca-me um bocadinho a nível pessoal, pois eu tenho esta mania e gostava de não a ter. Só para saberem, eu gostava de não a ter e digo já, que é obcecar por apanhar todos os colecionáveis. E eu começo por dizer: olá, chamo-me Diogo Martins e eu tenho um problema. Eu gosto de completar Olá, jogos Diogo. 100%. E eu não devia. Há jogos em que eu olho para aquilo e, thank God, não tenho assim tanto o problema de eu ter mesmo que acabar. Porque houve muito jogo que eu acabei a história, olhei para aquilo, fiz um bocadinho e disse: não, eu não vou fazer isto 100%. Dois exemplos deles foi o Yakuza, o Kau, Yakuza qualquer coisa, começa por K, já estava a falar no nome. Kiwami? Sim. E a Persona 5. E eu olhei para aquilo e disse: no futuro, com o tempo, talvez pegue. Infelizmente, quando dizemos que com o tempo pegamos nisto, é aquele clássico de não tenho tempo. Nope. Mas eu tenho esse problema, é que é essa obsessão e gostava de não ter. Roberto, eu sinto que tu podes partilhar isto comigo. Sim, não. Não, diz que sim. Diogo, vais ficar contente por saber que eu não partilho desse mal. E eu não fico contente com isso, não. Mas fico eu contente por saberes que eu não partilho desse mal. Eu digo-te assim, sem problema nenhum. Algum dia, sabendo que a recompensa é tão pouca, porque também é um bocado de investimento de recompensa, sabendo que a recompensa é tão pouca, algum dia me atiraria a apanhar os Koroks todos no Breath of the Wild ou no Tears of the Kingdom. Sabendo que a recompensa é literalmente uma poia dourada. E esse por acaso foi um bocado de insulto aos fãs, sim, foi. Filipe, sim, não. Os colecionáveis, lá está, Diogo, não te vou dar uma resposta de sim e não, vou dar-te um mim que é depende do jogo, só para te chatear. Já sabes como é, há jogos que sim, há jogos que me levam, este eu tenho de chegar ao fim de tudo, quero ver tudo o que é que se passa naqueles cantinhos, não sei o que mais, mas há outros que já estou aqui há tanto tempo e eu até gostava, mas o meu tempo talvez seja mais precioso do que passar aqui ainda mais. Há animes para ver, não é? Também. E tenho visto vários. Eu fico triste, mais uma vez estou aqui nesta minoria. Eu admito que já estou melhor nesta situação. Eu quando era mais novo, quando tinha mais tempo livre, mas a verdade é que eu antes também não tinha muito tempo livre. Mas pronto, eu gosto de pensar que já estou um bocadinho melhor nisto e há muito jogo. Diogo, uma pergunta. Há quanto tempo é que estás sóbrio de colecionáveis? Colecionáveis? Como assim? De jogos? Sim, claro. Não, eu quando digo que estou melhor nisto é que já consigo separar, um bocado como o Filipe disse, um jogo para o outro. Já consigo mais jogos do tipo, ok, não, isto é demasiado trabalho, tenho outros jogos para jogar, tenho demasiados jogos para jogar, tenho o meu próprio canal para investir nisso, tenho isto para passar tempo com vocês, que me ocupa muito tempo e eu estou aqui a aturar-vos. Isto ocupa-te muito tempo.
Ocupa-me demasiado tempo só de vos aturar. Ah, Só de está vos bem, aturar. está bem. É só para saber. Obrigado. É que o gajo que edita isto e que produz a produção disto gosta de saber isso. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado. E agradeço todo o teu trabalho. Agradeço o teu trabalho. O único ponto alto estar aqui, olha, estou a falar um bocadinho com o Filipe, que já não falo com ele há muito tempo. Roberto, eu contigo estou farto de falar contigo, estou farto de aturar. Quanto mais rara a presença, mais especial. É sempre assim. Antes era só nos eventos, agora também é um bocadinho aqui. Mas a verdade é que eu já consigo, vamos voltar aqui um bocado ao track, e eu já consigo separar um bocadinho, já consigo olhar Donkey Kong Country, talvez um bocadinho. O Astrobot também vamos lá platinar, é sempre giro. Agora, um ou outro também já olho e digo não, tenham paciência. Eu não volto a tentar fazer 100% a história ou o primeiro jogo do Jak and Daxter. Quem ouviu aqui a história sabe o que é que eu passei, aquele trauma, e eu não quero voltar a repeti-lo, é demasiado duro para mim, peço desculpa. Mas aqui a pergunta que eu tenho para Partilha, fazer... Diogo. Isto é um local seguro. Já partilhei com vocês, é a questão Tá de bem, mas eu pagar não um me jogo lembro, quando está a partilha. 98%. Ah, esse. Ok. Que até tiveste a minha permissão para dizer uma asneira. Não. Há que ser profissional quando eu estou aqui a gerir isto tudo, por isso... Sim, não, está certo. Sim. Mas pronto, então aqui a pergunta que eu tenho para fazer antes de acabar isto tudo é: há uma diferença entre apanhá-los a todos e divertir-se, ou isto é tido mesmo aquelas coisas que é de pessoa para pessoa e há pessoas que se divertem a fazer isto e vão para isso? Eu acho que nunca devia ter uma resposta tão direta à tua pergunta. É possível apanhá-los a todos, é possível divertir-se e é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Para mim, o importante é eu me divertir. Se eu não me tiver a divertir, não vale a pena. Estou só a gastar tempo e posso fazer outras coisas que são mais produtivas. Mas há quem goste de jogar e apanhá-los todos, ao mesmo tempo, divertir-se enquanto os apanha todos. É o chamado ninho que o Filipe vai dizer agora. Exato. Passo das palavras do Roberto das minhas. Não... Acho que ele pensou muito bem. E Vocês não acham que estas pessoas têm um problema? É que eu acho. Eu sei que há pessoas que têm um problema. Eu de mim falo. Por isso... Há pessoas que têm problema, mas não é por essas pessoas que têm um problema que são a totalidade das pessoas que têm este tipo de gosto. Sim, de caracterizar. O problema é que aquilo que eu quero dizer é que há aquele clássico divertido. Estou a apanhar isto, estou a gostar do jogo. Mas quando um jogo deixa de ser divertido, eu platinei o Star Wars Survivals. E deixem-me dizer, eu não me estava a divertir com aquilo. Eu a este ponto foi só mesmo de um. Eu já investi tanto tempo nisto. Não vou parar agora. A chamada falácia do custo perdido. Exato. E eu fiz isso com o Jump Force. Agora tempo. Eu não fiz isso. E isto, pronto, é aquelas questões que eu acho que é bastante interessante. E eu acho que é importante também para todos os jogos de plataformas e não só plataformas, porque eu gosto de destacar aqui os jogos de plataformas nisto, porquê? Porque são aqueles que, tirando os RPGs japoneses em que tens demasiada coisa, os plataformas são os que estão em segundo, em que é colecionável atrás de colecionáveis. E muitas vezes para chegar ao 100% de um jogo é preciso muita coisa. E antes ainda mais, quando não tinha a ajuda da internet, hoje em dia não sabes o que fazer ali, abres a internet, vais ao tio Google e ele dá-te a resposta. Mas a verdade é que antes era mais difícil ainda. E pronto. Eu quero sensibilizar aos nossos ouvintes que é ok deixar de jogar um jogo e não ou antes. Não é deixar de jogar, acabar o jogo e não ir buscar o 100%. É ok. Eu dou essas palavras a mim mesmo, é ok. Não há qualquer obrigatoriedade em acabar um jogo quando o jogo já nem sequer nos está a divertir. Quando jogar se torna um trabalho,
em que não somos pagos sequer, não vale a pena. É largar, ir jogar outra coisa durante para aí 3 ou 4 meses, voltar depois com olhos limpos e uma renovada vontade de jogar. É bem verdade. Mas sabes o que é obrigatório? É dizer adeus aos nossos ouvintes por hoje e recomendar a eles, obviamente, que podem passar em geekstorm.pt ou o nosso Patreon, pois lá tem uma imensidão de conteúdo que podem, prontos, aderir com uma tira paga para ajudar aqui este no projeto Swing, que é sempre bom. Ou, claro, ir com uma tier free e também terem acesso a muita coisa. Não esquecer de se divertirem a jogar e, mais uma vez, divirtam-se. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau, malta.